É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. O professor Giclé está aqui para corrigir a segunda parte do nosso simulado da legislação tributária, né? A primeira parte com o professor Rafael e a segunda parte TBI e PTU comigo. Então vamos lá. Foram 18 questões, 10 sobre PTU, 8 sobre TBI. Vamos ver o que você errou. Tentei fazer uma prova um pouco mais literal, simulando especificamente o jeito da banca Vunesp. Coloquei aí 2 ou 3 questões com casinhos práticos, porque a Vunesp também já fez isso, mas a essência dela, principalmente pela referência que nós temos da prova de Guarulhos, é cobrar a legislação tributária de forma literal. Então, vamos ver aí o que você acertou e o que você errou. Primeira questão, questão de número 53. De acordo com o IPTU, aí falando sobre a isenção para os aposentados, pensionistas e beneficiários do amparo social ao idoso, do amparo social à pessoa portadora de deficiência da renda mensal vitalícia, assinale a alternativa incorreta a respeito dos requisitos a serem observados. Então, o gabarito aqui dado foi a letra E. Por quê? Se o aposentado, por exemplo, falecer, o benefício será sim transmitido ao cônjuge sobrevivente. Ou seja, está equivocada a alternativa E. Todas as outras estão corretas. Vamos dar uma olhadinha. Não pode constar do patrimônio do interessado e do cônjuge outro bem imóvel além daquele objeto do pedido de isenção. Isso está certo. O aposentado só pode ter um imóvel, tem que residir nesse imóvel, não pode alugar, o imóvel não pode ser locado, ele tem que efetivamente residir nesse imóvel. Ele tem que perceber renda mensal vitalícia, né? Com limite anual de até 13 salários mínimos, incluindo, obviamente, o valor do 13º. Como eu já falei, o imóvel deve ser integrante do patrimônio do beneficiário, que deve efetivamente residir nele. E a isenção de que trata este inciso limita-se ao valor calculado do imposto que não exceder a 416 unidades fiscais. Então, está tudo aqui certinho. O único erro foi na alternativa E, dizendo que o benefício, no caso, não será transmitido, mas ele será transmitido sim, tá bom? E isso está lá no artigo 4º, se eu não me engano. Vou botar aqui no meu material sobre IPTU, está tudo rabiscadinho, porque foi o material que eu usei no nosso curso. Então tem as hipóteses de incidência do IPTU e logo depois já vem a isenção, a primeira, artigo 4º, inciso 1º, é essa isenção. Então, eu peguei esses requisitos que estão aí, A, B, C, D, ainda tem mais aqui para baixo, E, F, tá vendo? E aí, montei a nossa questãozinha. O erro está consubstanciado aqui na linha F. No caso de falecimento do beneficiário, o benefício será transmitido ao cônjuge. E eu disse que ele não seria transmitido. Então, esse foi o erro da nossa alternativa E. Tá bom? Questão 54. Novamente uma questão sobre isenção, porque tem muitas isenções do IPTU em Campinas e eu acredito fielmente que a Vunesp vai explorar essas isenções. Então, novamente, eu pedi para você assinalar a alternativa incorreta. E aí, o gabarito dessa questão 54 foi a letra B de bola, tá? Este benefício aqui da isenção relacionada aos imóveis tombados, ele não é revisto quadrienalmente. Ele é revisto a cada 2 anos, ou seja, bienalmente, a cada 2 anos. É o período de revisão. E aí, o imóvel tombado, ele pode sim
ser tanto de uso residencial como de uso comercial. Isso está perfeito. Se você caiu nessa pegadinha, tome cuidado, tá? Que o imóvel tombado para ter isenção do IPTU independe do seu uso. Compete à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, visando instruir os pedidos iniciais de isenção formulados com base na presente lei, que é a Lei 11.111, bem como os de renovação, emitir parecer técnico. Sim, a Secretaria de Cultura tem que emitir um parecer técnico para dizer que aquele imóvel cumpre os requisitos para ser tombado, para ser considerado de importância, de relevância cultural. Então está certinha também a letra C. Esta isenção não se estende aos imóveis localizados na área envoltória do bem tombado. Isso também está certo. E o tombamento deve estar devidamente averbado junto à matrícula do imóvel. Então, pessoal, a isenção para imóvel tombado, esse é da habitação popular, já está chegando. O uso da administração pública, preservação ambiental. Eu tentei não repetir isenções que eu já tinha cobrado no primeiro simulado. Então, está aqui a isenção para imóveis tombados. Tá vendo? Pode ser tanto residencial como comercial. Olha que beleza. Né? O tombamento, a linha C, deve estar devidamente averbado junto à matrícula do imóvel. E a isenção é revista trienalmente. Eu botei a cada 2 anos, me desculpa, gente, eu vou corrigir. A isenção, ela é revista trienalmente. Me equivoquei aqui, peço desculpas. Não é quadrienalmente, é trienalmente. Está corrigido aí o equívoco da letra B de bola. Tá ok, gente? Continuando, o ponto 2 aqui, compete à Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer emitir o parecer técnico. E o item 5, que a isenção não se estende aos imóveis localizados na área envoltória do bem tombado. Portanto, está corrigida a alternativa B de bola. A revisão desse benefício é trienal. Então, gente, cuidado, tá? Tem revisão de benefício que é bienal, que é trienal e que é quadrienal. E é muito provável a VUNESP explorar isso no dia da prova. Fica atento, tá bom? Próxima questão aqui, questão de número 55. Então, olha ela aí. Novamente sobre as isenções do IPTU. Eu coloquei 3 questões sobre isenções do IPTU, já que tem diversas isenções na legislação de Campinas. Então, saindo aí da frente, o que diz a nossa questão? Né? São 4 afirmativas e aí você vai ter que analisar quais que estão corretas. Eu já vou te dizer que o gabarito é a letra A. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Ou seja, olha só o que diz a 1. O conhecimento e a apreciação do pedido de reconhecimento administrativo das isenções subsume-se ao integral cumprimento das normas baixadas pelos órgãos encarregados da administração tributária. Isso está certo, né? Isso está lá na parte final das isenções relacionadas ao IPTU. Vamos dar uma olhadinha aqui, lá na parte final. Aqui, disposições gerais sobre as isenções. Tá vendo? Então, eu peguei aqui alguns parágrafos desse e trabalhei na nossa questão. Então, a 1 e a 2 está certinho. A isenção relativa ao amparo social à pessoa portadora de deficiência deve ser renovada, essa sim, a cada 2 anos. Foi isso que me confundiu, que eu tinha colocado aqui, a cada 2 anos. E a outra não. A outra a cada 3 anos. Tá? Ficando os beneficiários obrigados a protocolar o pedido de renovação
até 30 de setembro. Agora, no caso do pedido de isenção referente aos aposentados, pensionistas, todo mundo, qual é o erro aqui? É esse 31 de outubro. O correto é 30 de setembro do exercício anterior ao da ocorrência do fato gerador, né? Ficando aí dispensada a sua renovação para os anos posteriores, sem prejuízo da regular verificação permanente das condições de cultivar e, na hipótese de aposentadorias e benefícios concedidos após 30 de setembro até 31 de dezembro, o prazo para efetuar o pedido fica sendo até 31 de janeiro. O que nós temos aqui? Ó? Tem mais um equívoco, porque essa segunda parte não é 30 de setembro, aqui é 31 de agosto. Beleza, gente? Tranquilo? Então tá errada a 3 e a 4 também tá errada, falando que o box de garagem com lançamento separado no mesmo empreendimento e do uso beneficiário configura outro imóvel para fins de análise patrimonial. Não configura outro imóvel para fins de análise patrimonial. E isso está aqui no parágrafo 7º, tá? Ele não configura outro imóvel. Se uma pessoa tem um apartamento e a garagem tem o IPTU lançado separado, isso não significa que ela tenha outro imóvel, tá? A garagem por si só não é considerada outro imóvel, de modo a inibir a possibilidade de isenção, tá ok? Então, ó, apartamento junto com a vaga, mesmo tendo IPTUs diferentes, eles são considerados apenas um imóvel. Portanto, 1 e 2 corretas, gabarito, letra E. E aí vem a 56. Novamente, cobrando, no simulado anterior eu coloquei uma questão sobre fatores de correção e agora eu coloquei outra questão sobre fatores de correção lá no 16b. Vamos dar uma olhada aí nesse artigo 16b. Vem comigo, ó. Passei dele, ó. 17, tá aqui, 16b. O que acontece? Existem fatores de correção aqui no município de Campinas, né, que entram apenas no valor venal do terreno. Olha só, nós temos aqui no artigo 16 o seguinte: para fins de lançamento do IPTU, o valor venal do terreno resultará do valor da multiplicação de sua área total ou parcial pelo correspondente valor unitário de metro quadrado da PGV, multiplicado por 0,9, aplicados os fatores de correção pertinentes. Então, eu estou falando do valor venal do terreno, só do terreno. E aí, eu chego que essa é a fórmula do valor venal do terreno. Isso ainda tem que ser somado ao valor venal da construção para chegarmos no valor venal do imóvel. Mas, no valor venal do terreno, nós temos alguns fatores de correção aqui, ó, específicos. Quais são eles? Eles estão no artigo 16b. Os fatores de correção do valor venal do terreno de que trata o artigo 16 são os abaixo elencados. Então, a gente tem aí o fator de profundidade, o fator de esquina, o fator lote encravado, o fator área também. Então, são esses 4 fatores aqui que influenciam o valor venal do terreno: profundidade, esquina, lote encravado e área. Sendo assim, o gabarito da questão 56 só pode ser aqui, ó, a letra A. Tá bom, gente? Tranquilo? 57. Vamos lá na 57.
De acordo com a Lei 11.111, analise as afirmativas a seguir. Então aqui a afirmativa 1 você é obrigado a acertar, você não pode errar isso, que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. E que o valor venal do imóvel, para efeito do cálculo do imposto, é determinado pelo valor venal do terreno para os imóveis territoriais e pela soma dos valores venais do terreno e da construção para os imóveis prediais. Isso também está certíssimo. Então, se você soubesse essas duas e eliminasse, né, as demais, você já ia eliminar aqui, ó, a letra C, a letra D e a letra E. As únicas que tem 1 e 2 são A e B. E aí você continua. Na determinação do valor venal, não são consideradas as restrições ao direito de propriedade. É o exemplo da hipoteca. Se o imóvel está hipotecado, isso não influencia o seu valor venal. Então é falso aqui a 3. E aí vem a 4. O valor venal do terreno resultava do valor da multiplicação de sua área total ou parcial pelo correspondente valor unitário do metro quadrado do terreno constante da PGV, multiplicado por 0,9, nós acabamos de ver isso, aplicados os fatores de correção pertinentes de acordo com as características e localização do imóvel. Ou seja, isso também é verdadeiro. O gabarito aqui é a letra A, consequentemente a 5 é falsa. E a 5 é falsa pelo seguinte: a incidência do imposto independe da aparência ou do uso da edificação, bem como do cumprimento de quaisquer exigências legais e regulamentares. Por exemplo, se um imóvel não tiver o respectivo habite-se, isso não quer dizer que não possa ser cobrado IPTU desse imóvel. Portanto, 1, 3 e 4 corretas, novamente gabarito letra A. E aí vem a 58, falando das alíquotas do IPTU. A alíquota do IPTU em Campinas, ela tem diversas variações, tá? Mas alguns pontos a gente não pode deixar de saber. E aqui eu pedi para você assinalar a alternativa correta. Então, a questão 58 tem como gabarito a letra E. Os imóveis caracterizados como shopping center serão tributados mediante a aplicação de alíquota de 2,9%. Esse é o nosso gabarito. Giclé, e a alíquota máxima na letra D? Não é 2,8? É situado shopping center? Não, também é 2,9. Tá? Existem situações aqui tratando da alíquota do IPTU, que eu vou mostrar para você agora, que a alíquota chega a 2,9. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tá aqui. Beleza, tá chegando. Aqui, ó. Seção 2, falando da alíquota do IPTU. Então, a menor alíquota é de 0,4 aqui, ó. Essa é a menor alíquota do IPTU, tá? E a maior, de 2,9 aqui, ó, para uso predominantemente não residencial. Então, varia de 0,4 a 2,9, tá? E para as vagas de garagem, a alíquota vai ser sempre 1,2, excetuando as vagas de shopping center, porque lá é tudo tributado com 2,9, conforme diz aqui o nosso parágrafo 7º. Tá vendo? Então, com base nisso, todas as demais estão erradas. Ó. Aqui não é 1,3, é 1,2%. Os imóveis com características construtivas residenciais e não residenciais serão tributados mediante aplicação da alíquota correspondente não à categoria de maior valor.
e sim correspondente à área predominante. Predominante. Por isso, está errada aqui a letra B de bola. A alíquota mínima não é de 0,3%, como você viu, ela é de 0,4%. E as outras nós já corrigimos, então gabarito da questão 58, letra E. Belezinha? 59. O Decreto Municipal 19723 regulamentou a Lei 11.111, papapá, e aí nós temos que analisar esses conceitos a seguir. Pessoal, tem alguns documentos que são utilizados na atualização do cadastro do imóvel, tá? E também para informar os dados referentes aos imóveis. Então, essa questão 59 aqui, a letra é da planilha de informação cadastral. Instrumento hábil a apontar as características construtivas particulares do imóvel e define o seu padrão de classificação e seu preenchimento. É privativo da administração tributária através de seus agentes competentes. É a planilha de informação cadastral. Ele é diferente do DAC, a declaração de atualização cadastral, pelo seguinte: o DAC é feito pelo próprio sujeito passivo. E a planilha de informação cadastral não. É privativa da administração tributária. Tá? E aí, o PEI, que é a planilha de enquadramento indireto, usa, obviamente, o método indireto. Então, o PEI está aqui no segundo. PIC, PI e DAC, respectivamente, gabarito da questão letra C. Fica ligado nisso, no meu curso eu expliquei sobre esses três instrumentos, e aí eles podem ser explorados também pela banca VUNESP na hora da prova. Tá? 59 já foi, 60. A respeito da Instrução Normativa 06, tal, que dispõe sobre procedimentos administrativos e documentos necessários para a concessão de isenções do IPTU e taxas imobiliárias, em se tratando de isenção para empreendimentos habitacionais de interesse social, analise os documentos que devem instruir o pedido. Pessoal, o gabarito aqui é a letra E. Todos esses documentos devem instruir o pedido de acordo com a instrução normativa, em se tratando de isenção para empreendimentos habitacionais de interesse social. Tá? Então, não tem muito o que comentar. Peguei ali literal dessa instrução normativa, gabarito aqui, letra E. Não mudei nada, botei exatamente os documentos que estavam listados. Ainda tem outros, tá? Mas peguei esses 4 aí para montar a nossa questão. Tá bom? Questão 61. De acordo com o decreto 19723, a administração tributária não poderá arbitrar o valor, né? Ou melhor, não poderá arbitrar o ano base para depreciação com base em que documento? Então, gente, lá no decreto 19723, deixa eu achar ele aqui. Cadê ele? Espera aí. Está nas leis ainda. É esse aqui, ó, decreto 19723. Então, nós temos aqui uma lista de documentos para arbitrar logo depois dessas isenções, tal. Tá chegando. Tá chegando.
Aqui, ó. Isso aqui é da medida da área edificada. Falo da PIC, da PEI, ó. Tudo aqui nesse decreto. Artigos 42 da PEI, artigo 41 da PIC e artigo 43 da Declaração de Atualização Cadastral, aquelas definições da questão anterior, né? Padrão de classificação dos imóveis. E aqui vem falando da depreciação, reforma substancial. E agora sim, ó, artigo 58. A administração tributária poderá arbitrar o ano base para a depreciação com base nos seguintes documentos. E aí, eu peguei 4 documentos dessa lista e inseri um que não está. O que não está, respectivamente, a alternativa é, falando aí das notas fiscais referentes à obra de construção do imóvel. Todas as outras assertivas, data da vistoria, fatura de TV, protocolo de regularização do imóvel e foto aérea, estão aqui na nossa listagem. Olha só, data de vistoria, está aqui no 4, fatura de telefone, fatura de TV também, né? O que mais que nós temos aqui na nossa questão? Data de vistoria, fatura de TV, protocolos e foto aérea que ficaram faltando. Então, mais aqui para baixo, ó, a gente tem os protocolos no inciso 10 e a foto aérea no inciso 11. Nessa listagem não tem as notas fiscais que eu joguei como pegadinha na letra E. Portanto, gabarito aqui da questão 61, letra E. 62. A respeito do Decreto Municipal 19.508, que regulamenta as formas de pagamento do IPTU, marque V para verdadeiro e F para falso. Pessoal, essa questão 62, o gabarito dela é letra D de dado, é tudo verdadeiro. Ou seja, o pagamento do IPTU pode ser dividido em até 11 parcelas, tá? O valor mínimo de cada parcela é de 20 unidades fiscais de Campinas, isso também está certo. E se o contribuinte optar por receber as guias de pagamento por meio digital, ele é beneficiado com mais 1% fixado aí ao desconto especial. Então, tá tudo verdadeiro. Gabarito, letra D de dado, não tem nenhuma pegadinha aqui. Aqui, se você viu alguma pegadinha, foi coisa da sua cabeça. Tá bom? E aí, passo para 63, já falando agora sobre o ITBI. Falando sobre ITBI. Então, o que eu peço aqui, ó? O que está dentro da hipótese de incidência do ITBI? Então, arrematação e adjudicação tá. Cessão de direitos à sucessão também tá. Cessão de direitos possessórios também tá. A aquisição por uso capião não. É uma hipótese de não incidência do ITBI, pois o uso capião é uma forma de aquisição originária. Não há incidência de ITBI quando a aquisição da propriedade imóvel se dá de forma originária. Está errado. 1, 2 e 3 corretos. Gabarito da questão 63, D de Claire. Tá bom? 64. Ambriovaldo, sócio da corretora de imóveis Poente Limitada, para fins de integralização do capital social referente às suas cotas, transferiu para a sociedade o imóvel localizado em Campinas no valor de 500 mil. Então, ó, corretora de imóveis tem como atividade preponderante a compra e venda, a locação e o arrendamento mercantil de bens imóveis. Sendo assim, nessa transferência do imóvel referente à integralização do capital social,
nós temos uma hipótese de incidência do ITBI, pois a atividade preponderante dessa empresa é a compra e venda, alocação, arrendamento mercantil de bens imóveis. Conclusão, qual vai ser o nosso gabarito aqui? Gabarito letra B de bola. Incidirá o imposto sobre a transmissão de bens imóveis em razão da atividade preponderante cuja competência é do município onde está localizado o imóvel. Então, cuidado com a pegadinha. Tá? O ITBI não é do município onde está inscrita a empresa. Não tem nada a ver isso aqui. Está errado a letra A. A letra C. Não incidirá o imposto, pois a lei isentante específica assim autorizando? Não. Não é a melhor resposta, até porque é uma hipótese de incidência. Quando diz que não incidirá, está errado. Quando diz que não incidirá, está errado. E aí sobrou a letra E, que está errado quando diz que o imposto é de competência estadual. No caso, o imposto é de competência municipal. Então, gabarito aqui, letra E, é uma hipótese de exceção àquela imunidade do ITBI referente à integralização de capital. Tá bom? 65. 64B de bola, 65. Tendo como base o artigo 6º-A da Lei 12.391 de 2005, as cessões de direito decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel em construção com destinação exclusivamente residencial, quando não constar bem imóvel no patrimônio em comum, no que tange ao ITBI, o que essas seções representam? Pessoal, lá no artigo 6º-A, você vai ver exatamente o seguinte. Artigo 6º e aqui, artigo 6º-A. Então, são isentas do ITBI as cessões de direito decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel em construção com destinação exclusivamente residencial quando não constar bem imóvel no patrimônio comum. Ou seja, é um caso de isenção. Portanto, gabarito da questão 65, letra B de bola. Hipótese de isenção do imposto. Tá bom? Continuando. O que nós temos? 66. No que tange ao sujeito passivo do ITBI, disciplinado pelo artigo 8º, é responsável solidário do imposto, exceto, ou seja, quem não é responsável solidário do imposto. Pessoal, essa responsabilidade solidária, ela está sendo citada aqui, no artigo 8º. Então, nós temos os notários, escrivães oficiais de justiça, agente financeiro, construtora, incorporadora, loteadora, empreendedores imobiliários e qualquer pessoa física ou jurídica societariamente aceita que tenham relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Ou seja, essas 4 pessoas são solidariamente responsáveis. O cedente, nos contratos de cessão de direito decorrente de compromisso de compra e venda, não averbados, esses aqui não são responsáveis solidários. O cedente está no artigo anterior. Olha só, aqui no inciso 5. É um caso de sujeição passiva, mas como contribuinte. Então, esse aqui não é responsável solidário. Esse aqui ele é contribuinte. Portanto, está errada a alternativa E, que é o gabarito da nossa questão. 67. A respeito do cálculo do ITBI, assinale a alternativa incorreta. Então, estou perguntando aqui o que está errado.
E o gabarito é a letra C, dizendo o seguinte, ó, não são dedutíveis do valor de referência do ITBI eventuais dívidas que onerem o imóvel transmitido. Então, se tem, por exemplo, uma hipoteca no imóvel, isso não muda nem o valor do IPTU, tampouco o valor do ITBI. Todas as demais assertivas estão corretas. O valor venal estabelecido será reduzido em 20% se tratando de transmissão de domínio direto. Tratando de cessão de compromisso de compra e venda, a base de cálculo será o valor atribuído na cessão ou o valor atribuído no instrumento de compromisso de compra e venda, deduzindo-se o valor residual a pagar. Então, se eu estou cedendo, né, os direitos que eu tenho de compromisso de compra e venda, o que eu ainda não paguei tem que ser deduzido da base de cálculo. Isso está certo na letra B de bola. A letra D fala do imóvel rural, que vai ser o valor total do imóvel da declaração ou o valor do instrumento de transmissão, o que for maior. E na permuta também vai ser o valor de referência ou o valor atribuído a cada um dos dois imóveis, o que for maior. Gabarito aí, letra C de casa. Tá bom? 68. Roberto adquiriu com recursos próprios e mediante pagamento à vista um bem imóvel localizado no município de Campinas. O valor da operação foi de 500 mil. E eu quero saber o ITBI incidente nessa operação. Pessoal, você só precisava saber aqui, ó, qual era o valor da alíquota do ITBI. Então, tem diversos dispositivos sobre a base de cálculo na nossa legislação, tá? E aí, a alíquota do ITBI está aqui no artigo 12, ó. Ela é de 2,7%. Então, bastava você fazer 2,7% de 500 mil reais. Conclusão, isso aqui dá o valor de 13.500, gabarito da questão 68, C de casa. Questão cobrando de você o conhecimento sobre a alíquota do ITBI em Campinas. 69. De acordo com as disposições gerais da Lei 12.391, analise as afirmativas a seguir. Pessoal, todas estão corretas. Gabarito letra A, todas estão corretas. A administração tributária ela pode instaurar procedimento administrativo de auditoria para arbitramento da base de cálculo e o consequente lançamento do imposto nos termos de normas regulamentadoras, prevalecendo até que, através de avaliação contraditória, venha a ser modificada em razão de decisão processual. Tá certo? Não serão efetuados lançamentos complementares em valores inferiores a 60 unidades fiscais. Então, ó, fica atento. Valor mínimo da parcela do IPTU, 20 unidades fiscais. Valor mínimo de lançamento complementar em se tratando de ITBI, 60 unidades fiscais. Eu coloquei os dois conceitos nesse simulado para você perceber essa diferença. E, obviamente, que a função de fiscalização, incluindo aí a aplicação de penalidades e tal, tudo isso é privativo de auditor fiscal tributário do município. Gabarito aí, letra A, 1, 2 e 3 corretas. Fechando o nosso simulado, questão 70, tá? Dizendo o seguinte, ó. Por meio de ação fiscal, foi constatado que Maria Joana dolosamente pagou ITBI a menor referente a imóvel localizado no município de Campinas. O valor não pago foi de 10 mil reais. Dessa forma, o crédito tributário constituído foi constituído pela autoridade competente e pago à vista 20 dias após a sua constituição. E aí eu pergunto, qual é o valor da multa a ser aplicada, excluída a multa de mora? Pessoal, no que eu estou falando aqui, eu estou falando de penalidade que deve ser aplicada referente à obrigação
principal, tá? Referente à obrigação principal. E aí, olhando na legislação do ITBI, na parte das penalidades, nós temos aqui o seguinte, ó. O descumprimento da obrigação tributária principal, instituída pela legislação do ITBI, quando constatado por mediação fiscal ou denúncia, referente à seguinte penalidade, 60% ou 120%. Então, esquematiza aí, ó. Vai ser ou 60% ou 120%. Qual é a diferença entre esses dois? 60%, exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação. E 120% nos casos de dolo, fraude ou simulação. Conclusão, como eu falei que ela agiu dolosamente, a penalidade a ser aplicada aqui vai ser de 120% do tributo que não foi pago, ou seja, 120% de 10 mil dá 12 mil reais. Aí você vai correndo e marca a letra E. Não, não faça isso. Por quê? Porque como o crédito tributário foi constituído e foi pago por Maria Joana, o pagamento desse crédito tributário representa uma redução desse valor, pois, conforme diz aqui, ó, o parágrafo único, a linha A, ele diz que o valor da multa aplicada nos termos do inciso 1 sofrerá as seguintes reduções. Pessoal, o que acontece? Como eu estou falando da multa dolosa, tá? Da multa dolosa, a multa dolosa é de 120% e está no inciso 2. Então, essa não sofre redução. Só a do inciso 1 é que vai sofrer redução. Ou seja, essa redução aqui, ó, no caso do 12 mil, ela não ocorre. E aí continua efetivamente sendo 12 mil. Realmente o gabarito é a letra E, pois esta penalidade foi aplicada em razão de uma conduta dolosa. A redução pelo pagamento, aqui sim, ó. No caso da multa de 60%, aí ela ocorre. Então, 70 gabarito letra E, tá ok? Em princípio, eu vou ter que alterar o gabarito, porque eu tinha colocado o gabarito letra C, mas agora eu percebi que eu coloquei o gabarito errado. O gabarito é a letra E. Esse gabarito vai ser alterado, não precisa nem entrar com recurso, tá? Já estou avisando aqui que eu vou alterar o gabarito de C para letra E. Então, pessoal, esse foi o nosso super simulado aí para o ISS de Campinas. Espero que você tenha gostado.